Olá, todo mundo. Estamos aqui numa live do projeto Jam Fora do Plano, que está gerando um CD do Oswaldo Amorim Trio. Oswaldo esse está sendo convidado nesse momento de 4 lives, falando um pouco dos bastidores desse CD, permeando um pouco dos projetos. Então, Fala, Vitinho. Danado. ó, que solteira boa, o sol tá Beleza. potente aqui, tá show. Chegou legal aí? Chegou legal Pô, demais. vamos Estávamos comigo. aqui falando um pouquinho aqui só apresentando o projeto Jam Fora do Plano, o CD, esse primeiro CD, esse projeto que é um projeto do Fundo de Apoio à Cultura, do FAC, e a gente está aqui tendo esse prazer de poder bater esse papo aqui sobre esse primeiro CD, né? São várias coisas, né? Que a São gente vai muitas conversar coisas, aqui, Vitinho. mas a gente, nessas 4 lives, a gente vai falar um pouco sobre a carreira do Oswaldo, sobre os bastidores. E a carreira do Oswaldo não é assim, a carreira do Oswaldo, são 35 anos de carreira, né, Oswaldo? São Isso 30, aí. 40 anos de música, 35 anos de carreira. Então, Ó, assim, cabelos brancos já, foi- rapaz. a gente vai poder falar um É, pouco dos bastidores, né, é, do CD, vai poder falar um pouco né, de vários momentos desses encontros musicais que com certeza você teve aí durante esses anos todos. Então, agora, verdade, irmão. primeiramente, assim, eu queria que você, né, desse um oi aí para todo mundo. Tem as pessoas que ainda não te conhecem, então acho que é legal você se apresentar aí também. Beleza. Vitito, obrigado aí. E bom demais, cara, estar podendo levar um pouco dessa minha história, desse meu trabalho, né, através também da Diferente Arte, que escreveu esse projeto, está tocando em frente esse projeto lindo. E falar um pouquinho de mim, esses 35 anos de carreira, 40 anos de contrabaixo, não começou, eu costumo dizer que uma maletinha que meu pai me deu quando eu tinha 5 anos de idade, que era uma maletinha que se repartia em duas, um alto-falante uma, e o toca-discos. E ali começou o meu encantamento, cara. E essa maletinha abriu uma porta para mim mágica, que foi a música. E me lembro que o primeiro vinil que eu pedi para ter, né, por conta dessa maletinha, foi esse aqui, que é o Olha, Vila Sésamo. é, E, e o segundo vinil que eu pedi para ter foi esse daqui, que é dos Secos e Molhados, cara. E a partir daí foi assim, minha vida foi colecionando vinis, né? Sempre aniversário, o que eu pedia? Pô, era disco, era poder comprar os vinis. Então isso daí sempre permeou a minha vida. E minha mãe, vendo esse interesse, me colocou no conservatório, lá em Belém, quando a gente morou em Belém. O Carlos Gomes, apesar de eu ser do Rio de Janeiro, ter sido criado lá, ter ficado lá até os 20 anos, eu morei 4 anos em Belém. E foi lá nessa época que eu comecei, cara, no Carlos Gomes, nessa introdução. Mas eu não tinha piano em casa, estava estudando piano e teoria lá, então não durou muito. E meu pai depois me deu um violãozinho, até ali atrás, esse violão que virou meu parceiro, meu. Mas foi, cara, aos 15 anos que eu assim costumo dizer que não é a gente que escolhe, é o instrumento que escolhe a gente. E aos 15 anos, um amigo meu falou: Oswaldo, você não é violonista, não, cara, você é baixista. Compra um baixo que a gente está precisando de um baixista na banda. E eu tinha assistido o show do Iron Maiden, cara, no Rock in Rio, e eu pirei. Eu falei, cara, é isso que eu quero tocar. Eu quero tocar esse instrumento que Steve Harris, que é o grande baixista do Iron Maiden, estava tocando. E realmente, bicho, convenci meus pais a comprarem o pior baixo que eu já vi na minha vida, que era um Giannini Sonic, escala curta, tarraxa de madrepérola de violão, um captador que, cara, o som parecia um peido, mas meu irmão foi paixão à primeira vista. Quando eu toquei aquele baixo, foi, cara, é isso. Pô, foi, e eu me lembro que eu fui ter a minha primeira aula com o Dodo Ferreira, e o Dodo falou, pô, Oswaldo, pô, você é musical, cara, legal, mas bicho, faz um favor para nós dois, compra um baixo, se desfaz desse aqui, que esse aqui não dá não.
Eu falei, pô, Dudu, não vai ter jeito agora, cara, vou ter que ficar com ele um tempo. E aí depois eu. Mas foi assim, cara. Tem Depois momentos vim que pra. é ou é esse, É, né, bicho, cara? Não e era tem, não isso. tem. Mas engraçado, foi o pior baixo mesmo que eu já vi na minha vida. Eu nunca toquei num baixo pior que esse meu primeiro baixo. Mas, cara, eu fiquei tão encantado com assim, tocando o contrabaixo, que eu falei, cara, é isso. E não largava, bicho. Ele não afinava direito, realmente era muito ruim, mas eu, bicho, fiquei apaixonado pelo som. Isso é muito interessante. Incrível. E, Meu. Eduardo, você É, passou hoje em dia você tem até os baixos de luthiers muito legais, depois eu vou querer falar um pouquinho mais sobre isso. Mas é verdade. você começa com esse baixo, você vai estudar, você está ainda morando, você começa a estudar no Rio ou no Então, Rio? o baixo no Rio de Janeiro. Aí eu já de volta no Rio de Janeiro, eu morando lá no Rio, e aí, assim, tocava violão, todo dia eu descia com meu violão, né? E tocava, e tinha os vizinhos pô, que viam lá, meus amigos na escola, no Bennett também, a gente, pô, levava som e tudo. Mas foi a partir dessa aula com Dodo Ferreira que a coisa realmente começou a ganhar um caminho profissionalizante, né? No Rio de Porque Janeiro ainda, no Rio de no Rio Janeiro. de Janeiro, Ali exatamente, você, o aos quê? Com 15. 17, 18 anos, uma coisa assim. 15, 15, Hum. 15, 16, 17, 18, 19, até os 20. E aí Aí tu os veio para 20 eu vim Brasília. morar, aí vim para Brasília com 20 anos, cara. Aí 20 anos eu vim para cá e dei a sorte de entrar na Escola de Música de Brasília, que mudou minha vida, cara. Eu costumo dizer que a Escola de Música foi responsável por eu seguir na música e por eu ser músico profissional hoje. Foi assim, e é uma escola que eu tenho uma gratidão profunda, que eu tive o privilégio de ter sido aluno e que eu tenho a honra de ser professor já há 23 anos. Então pô, é lindo, poder fazer parte dessa história da escola de música hoje como docente, para mim é um presente. E na escola, e aqui em Brasília, é que a minha carreira realmente como profissional foi, né? Porque lá no Rio eu tocava mais muito em festivais de colégio, toquei no Circo Voador, toquei na Cinelândia. Oswaldo, qual foi o primeiro momento assim nessa tua carreira, depois de vir para cá, estudar na escola de música? Qual foi É, aquele primeiro trabalho que você, de uma certa forma, sente que muda um pouco o status, muda um pouco essa percepção musical? cara, tinha um lugar chamado Caderno 2 que não existe mais, que era ali na Asa Norte. Pô, a galera vai lembrar que é daqui da antiga, ficava ali na 2 Norte, se não me engano, na 202. E eu assistia muitos shows lá. E aí eu estava com um grupo instrumental e falei com o cara, falei com o Lauro, né, falei com o Lauro, falei, Lauro, pô, tem esse grupo assim, tem trombone, tem sax, pô, batera, baixo, bateria. Ele, pô, não, vamos fazer. E ele abriu as portas, mal me conhecia, ele via que eu frequentava lá para assistir, sempre estava lá assistindo, já era aluno da escola. E a gente começou a tocar lá no Caderno 2. E ali era um lugar que os grandes músicos de Brasília tocavam. Zequinha Galvão, Paulo André Tavares, Renato Vasconcelos, né? Todo mundo tocava, Tony Botelho. O pessoal se apresentava lá e, de repente, eu estava tocando esse lugar também, com 20 anos. Eu falei, cara, é isso. É, é aqui, é agora. Já estava na escola, já estava na escola de música, eu falei, pô, dá para seguir a carreira de músico. Apesar que eu estava estudando jornalismo nessa época, que eu não acreditava assim, muito que eu poderia viver da música, então eu estava ao mesmo tempo na UNB estudando jornalismo. E, mas eu estava me enganando, porque eu estava pegando mais matéria da música do que do jornalismo. Então, E nessa sequência, Oswaldo, é, aí nessa sequência, algum grande encontro, algum grande show? Estou querendo, assim, bem antes de chegar aí no teu disco, na tua coisa, porque a não, gente, claro. né, a Cara, carreira sempre tem que passar por uns encontros, né? pô, então, eu cheguei em Brasília em 90, em janeiro de 90. Aí já entrei na escola de música no mesmo ano e em 91 eu mudo meu curso, né? Faço outro vestibular para a UNB e entro para música. E estudando igual um condenado na escola, na UNB, tudo, resolvi que eu queria fazer música mesmo, ser profissional. E a Helenice Maranese, que era professora da escola de música, arranjadora, super pianista, super
educadora, tudo, a Helenice me adotou. Assim, todos os grupos dela de prática de conjunto, ela me chamava para tocar e eu estava sempre disponível, queria tocar, estava lá. E ela começou a me incluir nos trabalhos dela, em que ela era arranjadora. Então eu comecei a tocar baixo nos grupos profissionais que ela Nossa, arranjava, que que ela tocava. maravilha isso. Pô, e aí o Tony Botelho foi embora em final de 91, saiu de Brasília, que era o grande baixista, era meu professor de baixo acústico. O Tony foi embora e eu comecei a tocar com ela. Com 21 anos eu estava tocando já no trabalho da Helenice. E aí em 92 ela me chama para fazer a turnê para a Europa com Invoquei o Vocal. E a gente, pô, faz shows na Vila Lobos, faz shows em Brasília, em vários lugares, e vão para essa turnê para Portugal, que era o show Caminho das Índias, né, o inverso. E É, assim, eu falei, cara, tava tudo, pô, que eu ano tava foi com isso? Que ano mais ou menos? 92, 92, 92. 92, eu era novinho, tinha 22 anos, é, fiz 23 anos lá em Portugal. Então foi assim, nesse começo foi maravilhoso e como eu falei, volto a insistir na escola de música, né, na importância dessa escola, que foi lá que a Helenice dava aula, foi lá que ela me viu estudando, eu cheguei lá, bater na porta, olha, eu sou baixista, tem algum grupo que eu possa participar aqui de prática de conjunto? Ela tem, já me colocou em um, de repente eu estava tocando, cara, em quase todos os grupos de prática de conjunto lá da escola na época, e ela me adotou. O primeiro jingle que eu gravei foi um jingle para o Rotary Club que ela fez. Eu tinha também 20, 21 anos, 21 anos, e foi a minha primeira gravação mesmo, assim, ganhando, né? Que eu já tinha gravado em estúdio, mas demo, aquela coisa de rock, banda de blues, banda de rock, a gente já no estúdio grava, mas com ela não, foi a primeira vez que eu não paguei para gravar, que eu, que eu, que eu fui pago para gravar. Então a Helenice tem um papel fundamental na minha vida, na minha carreira. Eu sou muito grato à Helenice e ao Paulo André Tavares, que também me adotou. Eu, muito novo, o PA já me chamava para todos os que ele também ia fazer arranjo, para cantoras, acompanhava cantoras e me incluía sempre nos trabalhos. Inclusive, quando ele começou o trabalho solo dele, ele me convidou para fazer parte. Eu, ele, Paulinho Marques e o Baker, Daniel Baker. Olha só que maravilha, hein, cara? Agora fechou o ciclo ali, fechou o ciclo Foi. bonito, né, dessa escola de música e disso, né, dessa trajetória, com essa Isso. possibilidade, né? Porque a escola de música possibilita tanta coisa para tanta gente aqui em Brasília, né? A gente Muita, cara. tem uma É escola de uma, música por e é uma estado. escola, uma escola gratuita que funciona em 3 turnos e é uma coisa rara, porque você tem todos os instrumentos, você tem todos os estilos, você tem música barroca, você tem música clássica, você tem ópera, você tem choro, você tem música popular, você tem o núcleo de, de tecnologia em música, você tem de tudo, cara. Você tem. A escola é É muito muito rica, legal, cara. é muito O legal. pessoal que vem de fora fica impressionado, não acredita. Fala, caramba, como é que vocês têm um negócio desse aqui em Brasília? E pouca gente no Brasil até sabe disso, só os músicos, né? Às vezes o pessoal de Brasília mesmo não sabe da riqueza dessa escola, que é a escola de Sim. música. Oswaldo, você teve a oportunidade também de, nessa trajetória, agora eu vou passar uns É, anos batidos, mas você teve a oportunidade de se formar lá fora ou de fazer um mestrado, eu já estou enganado, não sei se eu me enganei. E aí, foi. porra, isso deve aumentar o seu nível de contatos, essas esferas de possibilidades muito grande, né? Isso teve um real, um real valor, assim, na sua carreira mesmo, profissional, na ativa. Fundamental, Vitito. Eu me lembro que muito novo, eu comecei a dar aula na escola de música. Eu era aluno, e aí em 93 eu já estava dando aula na escola de música. Eu estava como professor temporário e fazendo a UNB, fazendo faculdade de música, e eu pensando, cara, eu estou aqui dando aula na escola de música. Eu tinha que estar estudando, bicho, eu tinha que estar melhorando. Eu, por sabendo, o pessoal elogiava aquela coisa, tudo, mas eu sabia das minhas limitações, eu sabia o tanto que eu ainda queria melhorar, e eu falei, não, bicho, eu tenho que estudar, né? Tem, tem que colocar isso na minha cabeça que eu tenho que ir para fora. Porque aqui eu estava dando aula para quase todo mundo. Eu falei, não, eu tenho que ir para fora. E o meu sonho, em 94, foi o que realmente me acordou. Eu fui para o Rio de Janeiro lá, minha mãe morava lá, fui lá visitá-la, e fui assistir o Mike Stern
com o Jeff Andrews e o Dave Weckl, lá no Mistura Fina. Cara, eu fiquei tão impactado com o Jeff tocando, meu irmão. Foi assim uma coisa absurda. Eu falei, cara, eu tenho que estudar com esse cara. Eu quero estudar com esse cara. E aí eu conversei com o Jeff depois do show, ele falou que morava em Nova York, eu falei, para lá que eu vou. E aí eu apliquei, cara, em 97, eu já tinha aplicado antes, em 97 eu apliquei e consegui uma bolsa do MEC, do Ministério da Educação e Cultura, para ir fazer esse curso na Base Collective, que é onde ele estava dando aula. Eu falei, cara, vou realizar meu sonho, vou estudar com o Jeff. Fui com tudo pago pelo MEC. O MEC, na época, era o programa Partes para jovens talentos até 30 anos. Que aí o MEC, ele pagou passagem, pagou salário para mim por mês, pagou o curso todo, pagou seguro-saúde, tudo, meu irmão. Foi assim, cara, uma chance. Sou extremamente grato a esse programa Partes, que infelizmente acabou ainda no... O Fernando Henrique foi criado na época dele, mas acabou no segundo mandato dele. Eles não levaram adiante, que era um projeto lindo, cara. E isso daí foi assim, foi a minha grande mudança realmente na minha carreira. Nova York foi assim, abriu um horizonte gigante para mim de possibilidades, conviver com os meus ídolos, assistir as pessoas que eu sempre sonhei, tocar com grandes músicos, grandes cantoras, grandes instrumentistas lá. Então foi um aprendizado, cara, assim que não dá nem para mensurar e para falar, porque realmente o que eu aprendi lá em Nova York, em tudo, né? Assim, em termos de estilos, técnica, como se portar, o business, né? Porque lá as pessoas são muito ligadas nisso, não só de você estar tocando, mas de você correr atrás, de você pô, Não, produzir, de você. lá aquela história da administração do endomarketing, que na década de 2005, as pessoas chamavam de endomarketing, aquele marketing Isso, pessoal, né? pessoal, E os Estados Unidos exatamente. parece que é o pai disso, na verdade, né? Nesse sentido dessa nova era, assim, né? Porque eles se É, vendem muito bem e se valorizam, né? Mais do que se vendem, eles se exato. valorizam muito, né? Se Então, valorizam é muito, uma é. E lá, bicho, você está concorrendo com pô, Deus e o mundo. Todo mundo está muita lá, gente. então você tem que ter algum diferencial, você tem que se mostrar, você tem que aparecer. Então eu falei, eu notei isso, eu tinha que ir para Jam Session, eu ia direto para Jam Session tocar. Foi nas Jam Sessions que eu consegui meus trabalhos. Me É lembro isso que aí. eu ia no Zinc Bar, tinha o Sérgio Brandão tocando baixo lá, que é um super baixista. Já faleceu, o Sérgio, cara, um cara que pouca gente aqui no Brasil conhece, mas lá fora ele é super valorizado, reconhecido, gravou com Paquito de Rivera, gravou com Tânia Maria, gravou com Deus e o Mundo lá fora, super baixista, lá de Saquarema. E eu ia lá assistir direto o Sérgio. Aí um dia ele me perguntou, pô, não quer dar uma canja? Não, eu falei, pô, quero. Aí era tocando com o Portinho, que é um dos maiores bateras brasileiros, na minha opinião, que mora lá, e o Cidinho Teixeira, que nos deixou também, como o Sérgio, há alguns anos, no piano, no Rhodes. E a Ana Lu, uma cantora maravilhosa. E foi lá que eu dei canja. E isso aí me abriu porta para tocar com o Portinho. Portinho, quando terminou a canja, ele falou: garoto, vai embora sem me dar seu telefone, não. E aí o Portinho me convidou, falou assim: estou precisando de um baixista para fazer comigo lá no plataforma, onde eu toco toda sexta, quinta e sexta, ou sexta e sábado. Eu falei, pô, conta comigo. E era uma grana boa, cara. Na época era uma. Falei, bicho, pagou minhas contas essa canja. Foi exatamente aí. E também um primeiro trabalho que eu consegui bom lá foi testando baixo numa loja de música. Eu testando baixo, estava lá tocando. Aí, o cara chegou, pô, vendo eu tocar e batendo papo, ele era brasileiro, eu era brasileiro. Ele falou, pô, bicho, você toca bem, cara, o baixista da nossa banda tá indo pro Brasil, pô, você não quer fazer com a gente? Pô, aí ele falou, pô, aí eu perguntei qual que é o repertório, ele falou, é Axé Music. Eu já ia falar não, né, porque eu tava lá. Eu falei, pô, bicho, paga 200 por show. Eu falei, vamos nessa. Pô, cara, muito bom. E, bicho, é um grande guitarrista, Robson, cara. E pior que eu curti pra caramba tocar axé, cara. Eu, pô, no Brasil tinha, assim, não era preconceito, mas não gostava, não curtia mesmo, não. Eu queria, o meu lance eu queria aprender jazz, samba, baião, maracatu, Hermeto Pascoal. Então eu não queria esse tipo, mas bicho, foi muito legal e foi um dos
a banda era uma banda incrível. Etienne Stadwick, que é um super pianista tecladista que tocava com Richard Bona, ele que era da banda. Guilar, um percussionista israelense, cara maravilhoso, batera brasileiro e o guitarrista brasileiro, e eu no birimbau e no baixo. E a gente tocava no SOBs, que era a maior casa da música latina de Nova York, todo sábado. Aí todo sábado eu estava lá no SOBs, que é o Blue Note da música latina. Assim, então eu falei, bicho, você vê como é que a coisa é por acaso, mas você tem que se. E eu ia para a loja direto. Eu ia para a Samesh, para a Mendes, todo dia testar baixo, testar coisa, ver. E alguns contatos foram assim, cara, por acaso, canja, isso. Mas Nova York, respondendo a tua pergunta, foi depois desse curso com Patitude, que o Jeff Andrews saiu, né, cara? Não terminei a história. Eu cheguei lá com tudo pago, fui para a aula, aí, pô, ansioso para encontrar o Victor Bailey e o Jeff. Aí ele falou, pô, o Vitor voltou para Califórnia. Eu falei, putz, e o Jeff? Ah, o Jeff foi dar aula na Manhattan School of Music. Eu falei, caramba, cara. Pô, aí desmoronou. Aí eu falei, pô, com quem que eu vou estudar? Aí o cara falou, com Patitucci. Eu falei, bom também. Eu falei, pô. Aí o John Patitucci é que entrou no lugar dos dois, cara. E que foi, cara, incrível. Assim, Só, eu só assim, aprendizado. só o batidor. Porra. E aí, quando eu terminei o curso, entreguei o diploma para a CAPES, Ministério da Educação, e voltei para Nova York para fazer a prova para ser aceito no mestrado. E consegui uma bolsa da Manhattan School of Music de 75%, que era onde o Jeff dava aula. E aí realizei meu sonho de estudar com o Jeff Andrews, terminei o mestrado lá e depois fiquei tocando. Foram 5 anos em Nova York, até decidir voltar para o Brasil. Olha só que maravilha, hein, cara. Foi que ano que você voltou para o Brasil? Cara, voltei no final de 2002 e comecei a dar aula na escola de música. Voltei para dar o curso de verão a convite do Carlos Galvão, irmão do Lula, que era o diretor da escola. Carlinhos me ligou, eu estava em Nova York, numa fase complicada, tinha menos de um ano que tinha acontecido o World Trade Center. Nova York estava, bicho, o que a gente viveu na pandemia, a gente viveu, claro, que em menor escala, mas muito parecido lá. As pessoas não saíam de casa, não tinha show, não tinha gig, não tinha Cara, turista, não tinha nada. E eu estava lá nessa época. E então me deu um banzo. Eu nunca tive depressão, mas eu comecei a sentir, assim, passar por uma depressão, assim, por pelo tudo que estava acontecendo lá em Nova York na época. E aí o Carlinhos Galvão me liga, foi a segunda vez que ele me convidou, a primeira eu não pude aceitar. Aí ele falou, oh, vem dar o curso de verão. Eu falei, vou sim, Carlinhos. Ele falou assim, então vem antes, vem em novembro, que vai ter concurso para a escola, a gente quer você aqui. Cara, eu parei, refleti. Eu tava, eu ia sair do apartamento que eu estava separando do casamento que eu estava recém-operado, sem tocar, pô, com aquele clima ruim lá em Nova York ainda. Eu falei, bicho, Carlinhos, eu vou. E vou fazer essa prova. Aí eu vim para cá, bicho, sem saber se eu ia ficar, Vitito, te juro. Eu falei assim, não, eu vou. Meu pai tinha falecido também, foi tudo na mesma época. Foi aquela coisa que a bicha, a vida te parece que tudo que eu planejei começou a dar errado, que foi meu pai faleceu, a World Trade Center, aí depois separação, aí entregar o apartamento. Eu falei, cara, alguma coisa está me chamando, bicho. E esse convite do Carlinhos não foi à toa. Aí eu vim para cá, dei o curso de verão, passei no concurso para a escola de música, mas não sabia se eu ia ficar. Mas depois do curso de verão, que eu ministrei na época, em 2003, janeiro, cara, eu falei, é isso. Cara, a docência, para mim, provocou um encantamento gigantesco, cara. Eu poder passar tudo aquilo que eu aprendi lá em Nova York, esses anos todos, e vim para o Brasil numa época que ainda tinha muita carência nisso, foi maravilhoso, foi muito gratificante para mim. Eu falei, é isso, eu tenho que retribuir aquilo que eu recebi, porque eu tive a escola de música de graça, eu tive minha pós-graduação bancada pela CAPES, eu tive meu mestrado com a bolsa que eu consegui, então, bicho, tudo eu tinha que agradecer isso daí de alguma maneira, e a docência para mim foi isso que eu encontrei. E foi maravilhoso poder estar retribuindo isso com os alunos. E estou aí até hoje na escola.
Cara, isso é, nossa, bom demais mesmo, assim. E depois, quando você volta, então, assim, para a gente meio que dar fechar um primeiro ciclo aqui nessa live, no sentido de que você volta para cá e começa a trabalhar aqui, começa a tocar muito aqui, óbvio, começa a Claro. muitas gigs, muitos trabalhos. E qual é o que você, assim, de repente elenca por década mesmo, assim, na sua tua volta, aí ali depois de 2010, ali, e um atual? Como é que você pinta Cara, isso, sabe? tem vários trabalhos, né? Nossa, até vou cometer injustiça falar de um, mas tem um que para mim é especial, que foi meu duo com Paulo André Tavares, que é um trabalho que eu tenho muito carinho e que a gente gravou. Foi a primeira vez que eu gravei músicas autorais, minhas composições, foi nesse disco com PA. E a gente gravou esse disco em 2009, 2008 para 2009. Quando a gente voltou de Nova York, ele também foi fazer o mestrado dele lá em Nova York. A gente tocamos juntos muito lá em Nova York. E quando a gente volta, a gente opta por fazer, a gente decide fazer isso daí. A gente já tinha tocado em formato de duo lá em Nova York e deu, pô, e foi muito legal. E aí quando assim recebemos, o PA recebe um convite para tocar na Thomas Jefferson, e ele fala, Oswaldo, cara, eu pensei em vez de fazer grupo, vamos fazer aquele nosso duo? Eu falei, pô, PA, vamos. E ali começou o duo formalmente, foi na Thomas Jefferson em 2003, logo que a gente retornou. E a gente nunca mais parou. Tocamos juntos até hoje, né? Um grande amigo, um meu compadre, sou padrinho de casamento dele. Ele permeou a minha história profissional praticamente toda, né? Desde a época da escola de música, eu como aluno, lá em Nova York também, e na minha volta. Então, eu acho que se fosse para elencar o mais importante, seria esse trabalho mesmo com Paulo André, a história que a gente tem, eu e PA, e fizemos um disco, aliás, três, né? Três discos lindos, mas o primeiro, que é o Na Estrada, é um disco, cara, que eu tenho um carinho gigantesco. E são sementes também para tu gravar o teu primeiro disco solo, né? Em 2000 e quanto foi teu primeiro disco solo, Oswaldo? Então, eu demorei a fazer o meu disco solo, porque até por essa coisa de ser professor, de tocar com todo mundo, eu sempre colocava em segundo plano o meu trabalho. Sempre Uhum. ficava relegando, não, eu vou fazer isso daqui, não, depois eu faço. E aí, em 2018, eu entro no estúdio para gravar. E aí, em 2019, eu lanço o meu primeiro álbum solo, né? Já tinha gravado com Som Trio, que é um trio que eu tinha gravado já um DVD com quarteto com Paulo André, gravei outro disco com PA, tinha gravado um DVD com a Marabô e o Genil Castro, tinha gravado vários outros trabalhos assim, que era uma coisa de projetos meus, né? Mas meu trabalho mesmo, autoral, começa em 2018. 2017 começou o trabalho autoral firme e em 2018 eu gravo, 2019 eu lanço. E para a gente, Isso. então, finalizar essa live, a gente chega É, no seu primeiro projeto, digamos assim, não autoral, autoral, a gente pode chamar o teu projeto de isso, não autoral, autoral. exatamente, porque vai ser o primeiro trabalho assim autoral, né, como foram com os outros discos que eu falei, que eu citei do quarteto, do Som Trio, do PA, tudo meu trabalho, que não vai ser autoral, vai ser músicas que me marcaram, mas aí sim é um outro dia, né? Outro dia a gente fala sobre isso. É isso que a gente vai. A próxima live a gente vai entrar nessa seara toda aí e vai falar um pouco desses bastidores, né? Vai poder contar um pouco dessa história melhor, assim. Ó, Beleza. e aqui o Márcio Bassalo, uma vida ainda mais brilhante e inspirada para você, Ô, meu irmão. Andrés e poxa, Olivia de Belém estão aqui te mandando um beijo. caramba, bicho. Putz, beijão, Márcio. O Márcio é amigo, cara, de infância, meu irmão. Grande escritor. Márcio Vassalo, super escritor. Amigo, pô, grande Márcio. Beijo, irmão. Entrou aqui o Luan também, eu não sei se estão mais, mas entrou aqui o Guitarra de Vieira, grande músico, que experiência. É isso, André Leonardo. Josias. Então a gente volta em breve. Ah, Você com certeza volta em breve, a gente volta daqui a pouco breve, e daqui a pouco vamos, tem o irmão. lançamento aí do disco e mais projetos Pô, vindo aí para todo mundo. exato, o disco tá lindo, galera. Pô, vocês vão ver aí, ficou super bonito.
Forte abraço aí a todos. Pô, essa do Márcio foi foda. André, Grande abraço, grande abraço. abraço, galera. É, aqui.